Bom dia, meus irmãos, com alegria, voltamos a estudar a Palavra de Deus, tratando desse tema tão rico, tão profundo, que tem a ver com a escatologia bíblica. Escatologia, como temos dito, estudo das últimas coisas, dos últimos acontecimentos, daquilo que precede a vinda de Cristo, daquilo que acontece durante a vinda de Cristo e o que acontecerá depois da vinda de Cristo. Basicamente, está intimamente ligada com a vinda de Cristo esse tema. Quando a gente estuda o dispensacionalismo, aí é que a porca torce o rabo. Porque ela começa, na verdade, a se tornar popular em 1830 na Inglaterra e vem para os Estados Unidos com uma força muito grande. E as igrejas brasileiras, elas vêm dos Estados Unidos. Então, é como se obrigatoriamente tudo que passa para os Estados Unidos também chegaria a nós. E o dispensacionalismo chegou a nós, chegou com muita força. Eu disse que em torno de 80% do povo evangélico brasileiro é dispensacionalista. Porque está muito arraigado no meio pentecostal e neopentecostal, essa doutrina. Ela é muito recente. E o fato de ser recente já sinaliza alguma coisa. Quer dizer que eles inventaram a roda agora em 1830. Antes, 1830 de história da igreja, ninguém pensou como eles. E eles acham que estão certos. Nós vamos tentar mostrar que a estrutura dispensacionalista de doutrina é uma estrutura muito frágil, para não dizer herética. Eu não vou sentenciar dessa forma. É muito frágil em termos bíblicos. E hoje a gente está lançando cada fundamento, cada tijolo na construção dessa diferenciação e do aprofundamento desse tema. Por que eu posso dizer dessa forma que é uma estrutura muito frágil? Porque fundamentalmente a doutrina dispensacionalista se sustenta no Velho Testamento, uma interpretação literal. Por que eu digo que ela é frágil? Porque ela se sustenta fundamentalmente no Velho Testamento. Se não existisse o novo, até se entenderia que era uma lógica. Tem o velho, então vai para o velho. Mas se você tem o Novo Testamento ilumina o velho. Ajuda a gente a entender o velho. Esse é um dos grandes segredos do Novo Testamento. O que os apóstolos têm a dizer sobre textos do Velho Testamento? O que eles vão lançando luz ao nosso entendimento da prática, das leis, das normas, do relacionamento com Deus no Velho Testamento? O Novo Testamento vai dar essa luz. E quando eu falo que o dispensacionalismo, ele tenta ler as profecias do Velho Testamento de forma literal, isso quer dizer que, se Deus diz que vai fazer uma nova aliança com Israel, então Deus tem que fazer uma nova aliança com Israel e não com a igreja, porque Israel é Israel. Se Deus fala que um reino virá, e esse reino de Deus vai dominar todas as nações, isso é literal. Jesus virá para os judeus, reinará sobre todas as nações com cetro de ferro, e se isso não aconteceu, tem que acontecer, porque Deus disse. Então eles vão partir do Velho Testamento. Já é um problema. Se 80% da sua doutrina é construída no Velho Testamento, já é um problema. E você renega o Novo Testamento e faz de tudo para interpretar o novo a partir do velho e não o contrário. A gente interpreta o velho a partir do novo. Se o novo está falando do velho, por exemplo, você vai para Romanos, Paulo vai falar do papel da lei. E fundamentalmente Paulo chega em Romanos e vai dizer em 3 palavras qual o papel da lei. O papel da lei é, sobretudo, de estabelecer uma ordem de relacionamento com Deus e entre os homens. Uma ordem de conduta. Também a lei avulta o nosso pecado. Por mais que no Velho Testamento as pessoas tentassem agradar a Deus e cumprir a lei para de alguma forma serem salvos, Paulo diz que isso era impossível, não só Paulo. Tiago vai dizer, se eu não cumpro dos quesitos da lei, eu estou reprovado nela toda. Não adianta tirar 9, 9,5. Em termos da lei de Deus, tem que ser 10. Como nenhum homem consegue tirar 10, o que acontece com ele? Ele é condenado. Então, a própria lei só avulta o meu pecado e me faz chegar a uma conclusão que eu não posso ser salvo pela lei.
Paulo vai dizer também que a lei nos conduz a Cristo. E aí, por isso que estudar Gálatas primeiro que Romanos é importante. Gálatas é a primeira carta de Paulo a ser escrita. E nessa primeira carta de Paulo você vai ver Romanos resumida. É o arcabouço, é a ação primeira de escrever o Evangelho em Gálatas. Depois Paulo amplia, detalha, aprofunda Romanos. Mas você vê em Romanos Gálatas. E Paulo vai dizer que em Gálatas que a lei é o aio, ou paidagogos. Pedagogo é o escravo que ensinava a criança e conduzia a criança. A ideia do pedagogo no grego é essa. Isso é muito do mundo grego. E diz que a lei conduzia o homem a Cristo, no sentido de que você não consegue cumprir a lei, você precisa de alguém que consiga cumprir essa lei. E é só Jesus que conseguiu cumprir essa lei. Por isso que os benefícios da obediência da lei, que você não consegue, Jesus conseguiu, ele veio cumprir a lei. O fato dele ter cumprido a lei te faz beneficiário dos seus atos. A Bíblia vai falar, Paulo vai aprofundar isso na segunda carta dele aos Coríntios, que Jesus é o segundo Adão. Se o primeiro Adão trouxe desgraça e morte, Jesus traz alegria e vida. E se nós estávamos representados em Adão, por isso que a obra de Adão me atinge, eu estou representado em Cristo. As obras de Cristo me atingem. Eu não preciso ser perfeito. Alguém foi perfeito por mim, Jesus. Quando a gente entende que o novo interpreta o velho, essa é a chave para estudar escatologia. Por isso que a doutrina milenista, ela é fundamentalmente construída no Novo Testamento. Nas palavras de Jesus, cá para nós, ninguém melhor que Jesus para falar da vinda dele. E aquilo que o Pai não revelou, ele diz, olha, nem eu sei. Vocês estão lembrados que perguntaram a Jesus, os discípulos dele, ao final do ministério dele, antes da sua morte e ressurreição, quando ele de fato iria implantar o reino na sua plenitude, e ele diz, olha, não compete a mim, nem a homem algum, saber o dia. O Pai reservou isso para ele. Mas ele fala do capítulo 24, 25 de Mateus, detalhadamente a respeito da sua vida. Tessalonicenses, nas duas cartas, você vai encontrar um texto rico a respeito da vinda de Cristo. Você vai em Apocalipse, você vai encontrar em outros textos. Mas é o Novo Testamento que ilumina o Velho Testamento, você vai pegando e interpretando o Velho a partir do Novo, porque o Velho Testamento é citado muitas vezes no Novo. O problema então do dispensacionalismo é a interpretação, é literal do Velho Testamento. E eu vou dar aqui duas bases de interpretação. Primeira regra, de muitas. Todo o texto da Bíblia você tem que ler como se fosse literal. Se não caber bem uma leitura literal, aí você diz, bem, se eu levar isso na literalidade, a minha interpretação vai ser equivocada. Depois, quando um texto é difícil de entender, porque claro que tem textos na Bíblia que são difíceis de entender. Basta ler 2 de Pedro 3,16. Pedro falando de Paulo, diz que Paulo escreve coisas que são difíceis de entender, que alguns deturpam, está lá. Até as cartas de Paulo aos seus contemporâneos, alguns tinham como difícil de entender. Então a Bíblia não é simples de entender tudo. Tem coisas que são fáceis de entender. Por exemplo, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Isso é cristalino. Mas veja o problema da interpretação. A Igreja Católica construiu uma doutrina que é fundamental para eles em cima de uma interpretação equivocada, porque fizeram a opção de fazer uma interpretação literal. Qual é o texto que eu estou me referindo? De muitos, hoje eu escolhi um. Pedro é a pedra, né? Por isso que eles constroem essa interpretação literal, e por isso que o Papa ele está na sucessão de Pedro. O que eu estou me referindo é quando o católico lê, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Esse verbo ser e estar, tem sido um grande problema. Porque o católico vai interpretar como um literal. E nós, os protestantes, vamos interpretar como um simbólico, um espiritual. Claramente, não é para se interpretar o verbo ser e estar, no presente, como um literal, gente.
Jesus não está pegando o pão e dizendo, isto é literalmente o meu corpo. Ele está dizendo, e por que eu posso dizer que não é? Porque Paulo, aí a Bíblia, outro princípio de interpretação, um texto difícil, a própria Bíblia tem que lançar luz naquele texto difícil. Você não vai, eu acho que é essa interpretação. Você parte da seguinte linha de pensamento. O que é que outros textos da Bíblia, que versam sobre o mesmo assunto, têm a dizer sobre esse texto? Então, outros textos da Bíblia que pensam e que falam a respeito do mesmo assunto, vão lançar luz nesse texto. Paulo vai dizer que isto é em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, dizendo que quando Jesus falou do pão, não é que o pão se transformou em corpo, como fosse um milagre, mas que ele significa, ele aponta para o que iria acontecer no corpo de Cristo, porque Cristo receberia sobre ele os nossos pecados, e quando ele recebe sobre o seu corpo os nossos pecados, o pecado que viria sobre mim como condenação foi sobre ele, então ele está dizendo, eu vou dar o meu corpo, a minha vida para vocês. É simbólico, não é literal. Da mesma forma o cálice, é o cálice da nova aliança no meu sangue. Lembrai de mim, fazer isso em memória de mim. Então é um memorial, é um símbolo. Você percebe que a própria Bíblia lançou luz para você interpretar um texto, que é outro texto que Jesus... Isso é metáfora, é linguagem figurada. Filipe, ele é branco, mas ele não é luz. E Jesus disse que vocês são a luz do mundo. Você vai ler isso literal? Não. Há uma simbologia. Aponta para uma missão que você tem que ser. Não ser trevas, ser luz, ser um referencial, ser guia. Veja, há mensagens embutidas aí. Então não é literal. A grande dificuldade da interpretação bíblica passa por isso. De entender quando é literal, quando não é. E quando você vai para o Velho Testamento, o dispensacionalista vai ler todas as profecias do Velho Testamento como literal. Então, se tem lá Israel no meio, tem que se cumprir Israel. Aí eles partem da lógica humana. Se não se cumpriu em Israel, tem que se cumprir. Aí eles vão fazer uma interpretação. Eles vão para Daniel, capítulo 9. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. É o livro que fala com linguagem apocalíptica do Velho Testamento. E lá Daniel capítulo 9 vai falar das 70 semanas de Daniel, que se sucedem uma após a outra. Aí acontece uma interpretação, só vou pincelar. O pré-milenista dispensacionalista interpretando Daniel capítulo 9, as 70 semanas de Daniel, ele vai interpretando que uma se sucede após a outra, 70 semanas de anos, então cada semana 7 anos. Quando chega na 69ª semana de Daniel, o relógio profético, dizem eles, é interrompido. E você vai saber por que depois. E essa última semana, que seria sequencialmente a última semana de Daniel, profética, ela é deslocada e ela está esperando um momento histórico para acontecer. Quando será esta última semana de Daniel que foi sequenciada, que foi parada, estacionada? São os 7 anos da tribulação, interpretam ele, da grande tribulação. São esses 7 anos da grande tribulação que eles vão encaixar e tirar, dizer que elas vão acontecer, essa última semana, ela vai acontecer na segunda vinda de Cristo, antes da segunda vinda de Cristo, porque vocês lembram que o dispensacionalista acredita em 2 segundas vindas de Cristo, para não dizer 3 vindas, o nascimento de Jesus, uma segunda vinda em secreto e a terceira vinda pública. Eles acreditam assim. Então, eles entendem que quando Jesus vem secretamente no final, antes da tribulação, e leva a sua igreja, arrebata a sua igreja, ele faz isso para que a igreja seja tirada e os 7 anos seguintes se cumpra a última semana de Daniel. E a igreja não pode ficar, porque é a forma de Deus tratar com Israel. Lembre-se que há uma distinção para o dispensacionalista. Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. E a gente vai provar que Israel hoje
é o Israel de Deus, de Gálatas capítulo 6, que é a composição de todos que creram como Abraão creu. Não é necessariamente a descendência sanguínea, mas é a descendência da fé. Nós somos filhos de Abraão, não porque temos o sangue de Abraão correndo na veia. Nós somos filhos de Abraão porque temos a mesma fé de Abraão. Isso é igreja. Nesse sentido, nós podemos dizer que a igreja existiu no Velho Testamento como o número daqueles que creram. Se a Bíblia no Velho Testamento fala que o reino seria implantado pelo Messias, e se esse Messias não implantou o reino, você percebe então que eles criam a interpretação de Apocalipse capítulo 20, de que esse reino tem que acontecer com Jesus em Jerusalém, reinando sobretudo com os judeus, e nós, a igreja, como coadjuvantes, presentes, mas coadjuvantes, porque a promessa do reino não foi para a igreja, foi para os judeus. Você que guarda e que lê o Sermão da Montanha, você está perdendo tempo, porque os dispensacionalistas vão dizer que ali são as normas do reino. Jesus então chega para implantar esse reino, como os seus não o receberam, ele teve que botar o pé no freio, puxar o freio de mão, interrompeu a implantação desse reino, e aquilo que ele começou a lançar como base do comportamento do reino, que capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, isso não é para a igreja, entenderam? Isso é para Israel. O dispensacionalista vai fazer essa afirmação, porque Jesus veio implantar um reino, os seus não receberam, foi abortado o plano. A igreja então é o plano B, porque os judeus não o receberam. Ele então cria o plano B, eles chamam de parênteses da história. Quando a igreja então surge, vai para os gentios, mas não era o plano principal. O plano principal era implantar o reino. Isso foi impedido pela negativa dos judeus. Então tudo que Jesus começou a falar, as parábolas do reino dos céus, o reino de Deus, o Sermão da Montanha, que era o código de vida e de relacionamento dos que viveriam no reino, isso não é para a igreja, isso é para a implantação do reino. Então Jesus começa a falar do reino, mas esse reino não era para o gentio, isso era para o judeu. Em algum momento você não pensou assim, o que é dispensacionalismo? De onde vem essa palavra? Você nunca se perguntou? Já? Certamente, vocês são inteligentes. É porque a visão sobre o reino de Deus, sobre o milênio, é parte de um sistema do pensamento dispensacionalista. O reino é a última dispensação de 7. As dispensações. Por isso a palavra, o termo dispensacionalismo. O dispensacionalismo, ele é um sistema de pensamento a respeito dos relacionamentos de Deus com a raça humana, com os seres criados por Ele. Ele tem o seu tema principal no milênio ou no reino, ali está milênio, mas normalmente nos esquemas dispensacionalistas, você vai encontrar na 7ª, milênio ou reino. Eles então vão dizer que Deus durante a história trabalhou com a raça humana com 7 dispensações, 7 modos de relacionamento, provando o homem, para que o homem pudesse responder a ele e de alguma forma passasse no teste. Em cada dispensação, Deus coloca um desafio. O homem não corresponde ao desafio, recebe um castigo, mas mesmo assim, Deus usa de graça com esse homem. Em cada período da história, Deus vai dando oportunidades e formas de se relacionar com esse homem. Eles dizem que a primeira forma que Deus se relacionou com o mundo depois da criação foi com o período da inocência. Inocência de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, tinha livre-arbítrio, tinha capacidade de escolher, de dizer não para o pecado, porque o pecado ele existia como uma possibilidade externa e não interna, porque o pecado não habitava neles. Até aí está bem, não tem erro aí não. Biblicamente é isso mesmo.
Por que Adão foi provado no jardim e ele poderia dizer não? Porque não havia nenhuma força interior nele que fosse propensa para o mal. Ele tinha capacidade de escolha. É isso que a gente chama de livre-arbítrio, a capacidade, é a liberdade de arbitrar, de escolher, de tomar uma decisão, sem nenhuma influência. O problema é que Paulo vai dizer em Efésios que o homem morreu em seus delitos e pecados, o homem está morto espiritualmente, que existe uma natureza pecaminosa dentro dele. Hoje nós, a não ser que você seja diferente de mim, pode ser, para fazer o bem, a gente tem que fazer um certo esforço. Agora o mal, pode ser que você seja diferente de mim, não sei. O mal é algo assim que está na nossa natureza pecaminosa. Então, perdoar alguém, cara, tem que perdoar, você tem que se esforçar, porque o seu coração pega pecaminoso, diz, não, perdoa esse desgraçado. Olha o que ele fez com você. E está com a cara mais lisa do mundo, olhando para você, querendo ser seu amiguinho de novo. O mal, por que a gente tem a propensão para o mal? Porque existe uma natureza pecaminosa. E olha que nós somos crentes. Imagina quem não é. Eu me lembro quando eu não era. Não tinha temor do Senhor, não queria agradar a Deus, queria agradar a mim mesmo. E nós ainda temos essa natureza pecaminosa, limitada pela ação do Espírito Santo de Deus entre nós. Romanos 8 vai falar da luta da carne contra o Espírito. Por isso que a Bíblia vai falar, Gálatas, Paulo vai dizer, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne. Diariamente é uma luta. Pode ser que vocês sejam diferentes de mim, mas eu, diariamente, é uma luta. Passo por lutas para dizer sim a Deus, não ao pecado, é uma luta. Em todas as áreas. Claro que uma fortaleza minha em uma área pode ser uma deficiência na vida do outro. Por isso que a gente não pode julgar o outro. Porque eu posso ser forte numa área, olho para o irmão, é que ele não aguenta, não fecha essa boca, não sabe. Eu não falo mal dos irmãos, e o irmão fala mal mesmo. Ai, mas eu tenho outro defeito que ele não tem. Eu sou avarento. E a pessoa que fala mal do outro não é avarenta. Alice, eu falo mal dos outros, mas eu não sou avarento como ele. Aí a gente fica disputando quem. Mas todos são pecadores desgraçados. A gente vê isso claramente na nossa natureza humana. Adão e Eva tinham a capacidade de dizer não. Nós, para dizer não ao pecado, só com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Só com a obra de Deus na nossa natureza. Porque a gente tende a dizer sim ao pecado, à desobediência a Deus. A época da inocência, então, Deus tratou com Adão. Ele e Eva foram julgados, expulsos do jardim porque desobedeceram. Então, um modo de relacionamento, a falha do homem e um juízo. É assim que se constrói cada dispensação na cabeça de um dispensacionalista. Aí Deus então faz a segunda dispensação, que é o segundo modo de se relacionar com os homens, é uma segunda oportunidade, que é o período da consciência, que já é um problema que no meu entendimento é uma heresia braba. Quando o diabo disse para Adão e Eva que Deus havia proibido que eles comessem do fruto, o dito fruto proibido, é porque Deus sabia que no dia que eles comessem do fruto proibido, eles seriam conhecedores do bem e do mal. Ou seja, deteriam total e pleno conhecimento. Isso era mentira de Satanás. O que ele é especialista é de colocar mentiras para a gente cair na sedução. Mentira. O homem não ficou conhecedor do bem e do mal, ele ficou escravo do mal. Por isso que o bem hoje a gente luta para fazer. Paulo vai dizer em Gálatas, capítulo 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos. Porque cansa fazer o bem. O mal é natural. O homem conheceu mais o mal no sentido de ser escravo dele do que ter a capacidade de conhecer o bem e o mal e fazer a opção do bem e do mal. Pelo contrário, biblicamente falando, a desgraça do mal ter entrado para dentro dele. Antes o mal era uma realidade externa. Hoje, além de ser uma realidade externa, é uma realidade interna. Eu não diria que Deus tratou depois da queda de Adão e Eva com os descendentes de Adão e Eva como o estado da consciência. Agora que vocês têm o conhecimento do bem e do mal, vocês escolham fazer o bem. Porque o pecado já estava habitando dentro do homem. Como é que ele escolheu o bem? Se o pecado, a natureza pecaminosa estava lá dentro dele,
impossível de escolher o bem, de agradar a Deus e de cumprir os requisitos de Deus. Então, tem uma aberração aí. Então eles dizem, como o homem detentor da consciência, do conhecimento do bem e do mal, não conseguiu, Deus destruiu a segunda dispensação com o dilúvio. Aí vem a terceira dispensação, que é do governo humano. Deus dá a ordem de se espalharem na terra. Eles constroem uma torre que seria, primeiro, chegar perto de Deus e ser uma torre de referência para que as pessoas fossem até certa distância e vendo a torre, disseram, não, estou longe de casa não, estou vendo a torre. Para eles poderem voltar. Aí acontece o juízo de Babel para espalhar o povo na face da terra, para eles dominarem e possuírem a terra. Aí eles dizem então que a terceira forma de relacionamento, Deus deu uma missão, o povo não cumpriu, terceiro juízo, confusão das línguas. Daí termos tantas línguas no mundo inteiro. A quarta dispensação é da promessa patriarcal, sobretudo a Abraão, que sucedeu sobre os demais patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eu acrescento José, porque José, ele, das tribos, 2 tribos do Velho Testamento foram substituídas pelos filhos de José. Se você não lembra disso, guarde isso. Então ele é, no meu entender, um quarto patriarca. Você vai estudar a história dos patriarcas, não tem dizendo que é uma condenação, gente. São construções que se faz, e aqui está o dispensacionalista falando, de que nessa dispensação patriarcal, do relacionamento de Deus com os patriarcas, Deus colocou uma prova para os patriarcas, e que eles faliram nessa prova, por isso que eles foram para o Egito, 70 anos. Não há menção disso na Bíblia, que o Egito foi uma condenação, pelo contrário, foi uma bênção. Depois se tornou um peso. Por que bênção? José era o segundo homem mais importante, levou 70 pessoas que eram descendentes do seu pai, da família do seu pai, 70 pessoas entram no Egito para serem cuidadas. Depois de um tempo, a Bíblia vai dizer que levantou-se um faraó que não conhecia os José e nem seus descendentes e começou a tratá-los mal. Em nenhum momento diz que o Egito foi uma condenação. Claro que no Egito o povo foi aperfeiçoado, 400 anos de grande luta, e uma formação de uma nação. Por isso que Israel sai do Egito, liderados por Moisés, como uma nação. Quinta dispensação, a lei. Então a lei entra como uma quinta tentativa de Deus de botar o homem em prova, para que o homem passasse na prova e pudesse ter um relacionamento pleno com Deus. Eu falei para vocês que quando você lê Gálatas, e quando você lê Romanos, você vai descobrir que a lei não tinha essa função de prova, de você conseguir cumprir a lei, porque a natureza pecaminosa está dentro de nós desde a queda de Adão. Então, homem nenhum cumpre a lei. Só Jesus Cristo cumpriu a lei. Só Ele. E graças a Ele a gente pode hoje receber, ter como imputação a justiça de Deus em nós, mediante Cristo Jesus. Como o homem não consegue cumprir a lei, diz o dispensacionalista, vem o quinto juízo, a perda da nacionalidade. Então, por perdeu, sempre assim, prova, incapacidade do homem, juízo, e Deus dá mais uma chance, ou seja, graça. Ainda bem que eles falam de graça na estrutura dele, pelo menos ameniza aí o esquema deles. Vem a sexta dispensação, que a graça, a igreja, o Espírito Santo, é o parêntese da história. E aí perceba bem, essa sexta forma de relacionamento de Deus com os homens exclui Israel. Não é para Israel, porque Israel rejeitou a graça, a igreja, é o plano B de Deus pela rejeição de Israel. E mesmo assim a igreja vai ser provada, e a igreja vai ser, de alguma forma, peneirada com o arrebatamento, de alguma forma. Por quê? Porque a grande tribulação, o sistema dispensacionalista com respeito à grande tribulação é que só a igreja verdadeira vai ser levada ao céu. E qual é a igreja verdadeira? Não é uma denominação certa. Guarde isso aí, diferencie. São pessoas crentes de verdade de várias igrejas, só os verdadeiros crentes, os religiosos, estão ali na igreja, mas não têm um compromisso de vida com Jesus. Aí eles dizem assim, olha, os verdadeiros sobem, os que não são ficam e vão apanhar na tribulação, igual uma lavéia para largar poeira. Isso não está na Bíblia.
creio que tanto os crentes verdadeiros quanto os crentes nominais passarão pela tribulação. E você vai ver que Jesus falando, quando você pega Mateus 24, Jesus falando sobre a vinda dele, pega Paulo falando sobre, em Tessalonicenses, capítulo 4, você vai também em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo falando da vinda de Cristo, o que vai acontecer com quem está vivo, quem está morto. Claro, fala da tribulação. Jesus vai dizer que vai abreviar a tribulação, o sofrimento, por causa dos eleitos. Apocalipse, João, vendo o sofrimento das pessoas, pergunta: quem são estes e de onde vêm? Estes são aqueles que passaram pela grande tribulação e lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então essa ideia de que a igreja vai ser tirada da história no arrebatamento, é para encaixar a ideia deles de que igreja é uma coisa, Israel é outra. E como Israel rejeitou a implantação do reino, Deus tem que ter um tempo, no canto da reflexão, para que Israel aprenda e dê lugar ao Messias. Esses 7 anos, portanto, é a última semana de Daniel que nós vamos estudar. Mas perceba você que a tribulação não é uma condenação de uma prova. A condenação é um acontecimento esperado, algo que iria acontecer, independente de prova. Mas para esquematizar, criar um esquema, como nós estamos vendo, é fácil pegar a história e dividir como dispensações. Relacionamento de Deus com os homens, provando os homens e os homens sendo reprovados, e Deus então trazendo um juízo e dando outra oportunidade. O milênio, sobretudo, e guarde isso, para o dispensacionalista, é a oportunidade de Deus cumprir as profecias do Velho Testamento, que são literais, e como elas não se cumpriram literalmente, elas precisam de um tempo para se cumprir literalmente. Por isso, quando a gente for falar do reino milenar, pregado pelos pré-milenistas, dispensacionalistas, e também os históricos, Jesus estará em Jerusalém durante 1000 anos, com os judeus e com a igreja no mundo todo, reinando sobre as nações, dizendo o que elas têm que fazer. E lembre-se, olha que coisa doida, são Jesus glorificado, vindo poderosamente, já com novo corpo, o corpo que ele ressuscitou, que ele está no céu, virá com esse corpo. Nós, os crentes que estamos vivos na vida do Senhor, estaremos com o corpo incorruptíveis, baseado no que está em 1 Coríntios capítulo 15. E vamos conviver com pessoas pecaminosas aqui na terra, que morrem durante um período de tempo, que têm a natureza pecaminosa. E um problema sério para se resolver é esse, que nesse reino milenar, nós que estivermos vivos na vinda do Senhor Jesus, a Bíblia diz que nós teremos corpos incorruptíveis, nós não vamos pecar mais. Gente, para que eu quero não pecar mais nesse mundo? Enquanto que a promessa bíblica é que Jesus vem para levar a sua igreja, e não para passar 1000 anos, e eu vou passar 1000 anos vivinho da Silva, convivendo com descrentes, com pecadores. O mundo vai melhorar muito, mas há uma realidade de pessoas que não nasceram de novo. Tanto é que ao final desses 1000 anos literais, segundo os pré-milenistas dizem, é que haverá uma rebelião, é que o anticristo se levantará também, um outro anticristo se levantará com a força e vigor contra a igreja, o diabo será solto. Não cabe, não encaixa. Bom, aí vem o reino milenar. Então eles dizem que nós estamos na 6ª dispensação. Atualmente o dispensacionalista vai dizer que nós estamos na 6ª dispensação. E um dado novo que eu não falei até aqui. Eles são engraçados, porque eles falam que tem que interpretar a Bíblia literalmente. Aí eles vão para o Apocalipse e interpretam simbolicamente. Como? Eles olham para as 7 igrejas e as 7 cartas que Jesus escreveu às igrejas, não como cartas a igrejas locais, que tinham seus problemas pontuais, particulares de cada igreja. Eles entendem que aquelas 7 igrejas representam não igrejas locais da Ásia Menor, mas períodos históricos. Cada igreja, na sequência que é apresentada em Apocalipse, representou um período histórico, cronológico, e que nós estamos na última igreja, a de Laodiceia, que não é quente
nem fria. Então eles vão dizer, nós estamos dentro do período histórico, aí eles fazem interpretações simbólicas. Eles vão fazer a leitura ali, como se cada igreja, na sequência de Apocalipse, sequência histórica, e que nós estamos no último período da dispensação 6. E nesse último período da dispensação 6, nós estamos no final dela. Nós estamos na igreja de Laodiceia, em que a igreja está apostatando da sua fé, a igreja não está fazendo sua missão, não tem temor de Deus, é uma igreja que não é crente, não é quente, nem fria, é morna. Por isso que Deus vai trazer a tribulação como condenação a essa igreja. Não está na Bíblia isso. A Bíblia diz, se vocês começaram a ler a Bíblia o Futuro, do Anthony Huckman, ele vai dizer que a escatologia em si, ela é linear, ela não é circular. Os gregos é que pensavam, e a gente tem muito crente falando isso aí, que a história é cíclica, ela é um caracol. É claro que porque o homem ele não muda, ele é pecador, nós repetimos os nossos erros e falhas. Então nós vamos encontrar comportamentos semelhantes, mas a história não é um caracol. Consegue entender isso? A história é linear, biblicamente falando, Deus tem um plano linear. Os acontecimentos históricos caminham para propósitos pré-determinados e pré-definidos. É uma linha. E nessa linha você tem algo pré-definido. E uma das coisas que está pré-definido, Velho Testamento e Novo Testamento culminam nisso. O anticristo já está pré-determinado. A grande tribulação não é opção, a igreja não pode fazer nada para que a tribulação exista ou não exista. É um evento escatológico do fim que já foi não só previsto, foi determinado. Essa ideia de um Deus que só prevê não é um Deus soberano. A igreja presbiteriana, a doutrina reformada como um todo, a base dela é um Deus soberano. É um Deus que reina na história. Que parece que as coisas estão acabando, ele perdeu o controle, ele nunca perdeu o controle. Ele detém as rédeas da história, ele coloca limites até para o próprio homem. Eu vejo Deus trabalhando assim, olha, dentro da responsabilidade humana. O homem é responsável pelos seus atos? É. Mas o homem não faz o que ele quer, passando dos limites de Deus. Por exemplo, o que é que eu entendo? São limites que Deus dá ao homem. E ao diabo também. Há fronteiras, há limítrofes. Ele pode andar reto, no caminho reto, como Deus quer, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou ele pode desbandar para um lado, mas quando ele chega aqui, Deus, aí, você não vai passar daqui não. Lembra de Jó? Deus disse assim, pode provar Jó. Pode tocar nos filhos, pode tocar. Deus é um Deus que coloca limites. Até a maldade humana. Hitler não fez mais do que ele pensava fazer, porque Deus colocou um limite. Ele vai responder pelo que ele fez. Mas Deus vai dizer, basta. É igual um filho nosso, né? Ele é pronto, pronto. Não faça isso. Não faça. Lá em Pernambuco era assim, funcionava. Se fizer, em casa a gente conversa. Aí a peia comia. Eu agradeço a Deus por toda a surra que eu tomei. Não fiquei traumatizado. E, olha, eu devia ter apanhado, era mais. O que é que o pai faz? Menino faz isso, o menino apontando. Menino, até ali, viu? A gente coloca um limite. Nós normalmente somos assim. Só alguns santos na terra que conseguem ter essa linha reta aqui. Mas há limites que Deus coloca para o homem e para o diabo. Há um Deus soberano, irmãos. Há um Deus que reina. Então nós estamos nessa última dispensação que eles esperam que vai acontecer. Essa última dispensação é literal, 1000 anos literais. Perceberam vocês que o milênio não é um tema solto? Perceberam? Que o milênio faz parte de uma sequência de provas e de relacionamento que Deus tem com os homens. Por isso que nós vamos gastar mais tempo na última, na sexta um pouco e também na última dispensação. Nós, os protestantes reformados, os que têm historicamente interpretado a Bíblia, a gente não vê isso na Bíblia. A gente vê Deus fazendo uma aliança com um povo na terra, para que os judeus fossem, de fato, comprometidos com essa missão de abençoar o mundo. O judeu não era para viver essa relação com Deus
internos corporis, viver internamente isso para isso, na corporação, no corpo. A bênção que Deus deu para Israel era para ser uma bênção para as nações. Só que Israel pecou ao dizer, nós somos o povo escolhido de Deus e que se dane os gentios. O que eu estou falando agora é uma confrontação ao pensamento dispensacionalista. Nós entendemos que igreja é continuidade de Israel. Nós não entendemos que Israel é uma coisa e igreja é outra. Isso tudo à luz do Novo Testamento, sobretudo da interpretação dos apóstolos, sobretudo Paulo, Pedro. Os dispensacionalistas estão dizendo o quê? Que o reino é futuro. Todo esse esquema aqui é para dizer o reino é futuro. Perceberam? Nós estamos na sexta. Se a grande tribulação não chegou, que é a penalidade, segundo eles, a grande tribulação é a penalidade final para esse período da sexta dispensação. Toda dispensação o homem está em prova. E como aconteceu na primeira, na segunda, etc., etc., o homem foi reprovado. Por isso merece um juízo. Na sexta dispensação, o juízo seria a grande tribulação. Não é um evento linear da história. É uma condenação no sistema dispensacionalista. Então, voltando ao reino. O reino é um acontecimento futuro no pensamento dispensacionalista e também pré-milenista. Lembre-se que tem o pré-milenista histórico e tem o pré-milenista dispensacionalista. De alguma forma, ainda falando de reino, para o pós-milenista, o reino, de alguma forma, ele é pretérito. O pós-milenista vai dizer o reino é passado, porque já grande parte da implantação do reino já aconteceu. O pré-milenista, ele é futuro. O reino é futuro, o reino não chegou. O judeu não deu lugar para o reino. O que vai acontecer com o reino? O reino vai ser implantado lá no final. O amilenista vai dizer o reino é presente e futuro. O amilenista ele não vai se prender a um ponto temporal da história. Passado, presente e futuro. Presente ou futuro. Quem lê o capítulo, ou quem já está lendo o livro A Bíblia e o Futuro, vai encontrar uma expressão que um pré-milenista histórico usa, que é o George Led, é um grande estudioso da Bíblia, ele é pré-milenista histórico. Eles creem que o reino de Deus, ele já foi implantado, mas ainda não na sua plenitude. O reino de Deus, portanto, ele é presente já, e aqui é mais uma milenista, porém não na sua plenitude, ainda não. E essa tensão do já e o ainda não é uma tensão existente na Bíblia, na vida dos cristãos. Nós somos salvos, tememos a Deus, obedecemos a Deus, porém não com perfeição, ainda não na perfeição. Nós temos o consolo de Deus nos nossos lamentos e tristeza como cristãos, mas ainda não um consolo pleno. De alguma forma a gente vive como cristão diferente do mundo, mas ainda não como será no céu. Essa tensão existe na vida do cristão, existe na escatologia. Esse reino já foi implantado, o amilenista vai dizer, já foi implantado, porém ainda não na sua plenitude. O pré-milenista vai dizer, vai ser implantado no futuro. O pós-milenista vai dizer, ele já foi grandemente implantado, falta ainda o cumprimento. Mas o amilenista ele traz essa forma de pensar do já e ainda não. E se você ler o capítulo 4, você vai ver claramente que esse reino, o Shedd, um grande estudioso da Bíblia, faleceu ano passado. Ele, para resolver essa tensão, ele dizia, nós traduzimos mal o termo para reino. Quando você vai estudar no grego, a palavra Basileia, tem uma cidade na Suíça com esse nome, justamente da influência protestante lá. Basileia significa reinado e não reino. Ele diz que a melhor forma de traduzir a palavra Basileia é um ato contínuo, um reinado, uma ação, para excluir, como de fato você na interpretação do reino, você vai perceber, excluir a ideia de geografia, como querem os judeus e querem os dispensacionalistas. Então Basileia é reinado de Cristo, não é reino. Porque reino, sobretudo na nossa concepção, é área de domínio. E como o reino de Deus
ele tem uma extensão universal e também interior, espiritual. Por isso que a gente entra no reino e o reino entra em nós. Isso é espiritual, isso não é geográfico. Jesus para Nicodemos, em João capítulo 3, vai dizer: o reino está sobre ele e ele tem que entrar no reino. O reino está em vós e a gente entra no reino. Isso é espiritual, isso não é geográfico. Porque a grande questão é quando a gente entende, o grande segredo de entender o conceito do reino de Deus é entender que reino de Deus tem dimensões internas, espirituais e também de uma batalha cósmica. Interna porque o reino de Deus é o domínio de Deus sobre o nosso coração, nossas vontades, nossas vidas. É quando a gente se sujeita a Ele, e isso é na conversão. Quando é que o reino de Deus chega a nós e nós entramos no reino de Deus? Quando Jesus passa a ser o meu Senhor. É indissoluvelmente impossível dividir reino de Deus da pessoa de Cristo. Se Cristo habita em mim, o reino de Deus habita em mim, eu me sujeito a Ele. Isso é reino de Deus. Porém, o reino de Deus se estende, e aí você, se lê o material, vai descobrir a importância de Jesus amarrar o valente e colocar o diabo em limitação de ação. Limitação de ação. A palavra amarrado não é impossibilidade de agir, é limite na forma de agir. A Bíblia vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas, havia o império das trevas, que era Satanás e seus demônios, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, aquele que veio, venceu a morte, salvou a humanidade pela obra da cruz. Mas perceba que, além disso, a morte de Jesus tem um elemento escatológico, porque na cruz, Paulo novamente aos Colossenses vai dizer, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente. Quando? Quando ele repreendia também, quando ele mandava os demônios sair das pessoas também. Mas lá em Colossenses está dizendo, quando ele despojou completamente na cruz. A morte de Jesus, além do elemento salvífico, tem um elemento escatológico. Quando Jesus, com a sua ação, de alguma forma está tomando o poder de Satanás de reger esse mundo e dando esse poder à igreja. A igreja não é o reino, mas a igreja é agente desse reino. O reino é maior que a igreja. Então, nesse sentido, nós vamos na autoridade do rei, pregando o evangelho, por onde a gente passa, e Satanás não pode se opor ao reino de Deus que chega, dentro daqueles que portam a palavra e com a ação do reino. Quando é que a ação do reino acontece? Quando eu, como crente, digo, os meus princípios são os do reino, eu vou tratar bem os meus funcionários. Os meus princípios são do reino, eu vou tratar com educação o meu semelhante. Os meus princípios são o do reino, eu não vou me corromper. Aí o reino de Deus está chegando, com as nossas ações. Também é importante a gente entender que o reino já começou. E não só o Novo Testamento diz que o reino chegou. Não só Jesus disse que o reino chegou. Irmão, se Jesus tivesse colocado dúvida se o reino tinha chegado ou não, vai lá. A gente poderia ter dúvida. Mas eu vou mostrar, quem leu o capítulo 4, ouviu da boca de Jesus, dizendo que o reino chegou. O reino começou sendo implantado. O reino não foi adiado. O dispensacionalista diz que Jesus tentou implantar o reino, não conseguiu, adiou-se a implantação do reino. Por isso que a última dispensação é a dispensação do reino, da implantação do reino, sobretudo para judeus e para a igreja, mas eles são os mais velhos, nós somos os irmãos caçulas. Mas a Bíblia diz que no tempo futuro, o rei voltará visivelmente com glória, e todos se dobrarão, e todos serão julgados por esse rei, e ninguém pode se opor à ação desse rei. Por isso que tem essa tensão do já, ainda não. E quando João Batista se apresenta, Mateus 3:2, ele diz, está próximo o reino de Deus. Então, não havia chegado, estava próximo, porque o Messias precisava iniciar o seu ministério para que o reino fosse iniciado e implantado. Jesus em Marcos 1,15, ele diz, o tempo está cumprido. Lucas 4:2 também. Jesus vai dizendo, diferente de João Batista,
Ambos falaram do reino, mas João Batista dizia, está próximo, Jesus diz assim, o tempo já está cumprido e chegou. Então, mostrando que em um dado momento, aquilo que foi predito pelos profetas e também era predito por João Batista, só que João Batista está dizendo, está quase chegando. Quando Jesus é batizado, inicia o seu ministério, ele diz, o reino chegou. Não está próximo mais. Você vai ver que Jesus vai falar de um tempo que já está cumprido. Bate muito com Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Então, cumpriu-se o tempo. E o tempo da implantação do reino está ligado a Jesus. Lucas 11:20, também usando essa mesma terminologia, é chegado o reino de Deus. Então, Raquel falou ali, mas não entendo. Por que é que eles dizem que não chegou? Se o próprio Jesus disse que chegou. Porque eles dizem, uma coisa é o reino para Israel, outra coisa é a igreja. Eles, trabalhando nessa distinção, complicam a compreensão bíblica. Paulo, Atos 28:31, diz que Paulo é pregador do reino. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Nas 13 cartas, Paulo vai citar 13 menções ao reino de Deus. Uma delas, que é bem conhecida, em Romanos capítulo 12, Paulo é o primeiro que se arvora, talvez o termo arvora não caiba, mas que toma a iniciativa de conceituar o reino de Deus. Vocês lembram? O reino de Deus não é, só que ele conceita negativamente. Não é comida nem bebida, ou seja, não é nada material. O reino de Deus é o quê? Segundo Paulo, alegria, paz do Espírito Santo. O reino é espiritual, está lá. É claro que é um conceito limitado, diferente dos conceitos clássicos que a gente fala, positivamente. Ninguém conceitua negativamente, mas Paulo é o único que faz isso. Eu falei Romanos 12, não, Romanos 14:17. Então a gente vai descobrir que o reino de Deus, diferente do que o judeu pensava, e diferente do que os dispensacionalistas pensam, o reino não é bélico. O reino de Deus não se manifestaria para destruir o poder de Roma, para subjugar as nações de forma militar. Mas o reino de Deus, a natureza dele é espiritual sobretudo. Não é externo e geográfico, é espiritual e interno. Qualquer um pode interpretar isso com toda clareza. Ou seria forçação de barra interpretar o que Jesus acaba de dizer? Isso corrobora com toda a ideia do reino de Deus ser espiritual e não físico-geográfico. Eu vou ler novamente o texto que Nabil leu, porque os estudiosos do tema dizem que existem 3 sinais da implantação do reino. O primeiro deles é a vitória de Jesus sobre Satanás. Ele vem, ele imita a ação do diabo. Mateus 12:28, ele diz, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, é porque é chegado a vós o reino de Deus. Qual é a evidência de que o reino chegou? Jesus diz, porque eu expulso demônios. Aí eu poderia ler Colossenses 1:13, Colossenses 2:15, 1:13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Por que pode haver conversão dos gentios? Porque Deus toma-nos das mãos do diabo para o reino de Deus, para o reino de Jesus. Antes, sem a cruz e sem a implantação do reino, isso era impossível. Por que Paulo, quando fala da cruz, da obra da cruz de Jesus, ele diz que lá na cruz, ele despojou os principados e potestades, triunfando deles na cruz. Por que, meus irmãos, que João, na primeira carta, eu acho que é capítulo 4, ele diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Vocês lembram desse versículo? Lembram? Não? Destruir as obras do diabo, João. Vocês precisam ler a Bíblia, gente. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por que ele consegue destruir as obras do diabo? Porque o rei diabo não tem mais poder sobre os homens, porque o reino de Deus chegou. O diabo não mais engana e escraviza as nações, porque a igreja está indo. O que acontece em locais que a igreja chega com a mensagem do reino? As pessoas mudam, estruturas culturais mudam. Isso é reino. Outro sinal da implantação do reino. Então Jesus está dizendo, eu vim o reino. Eu vim trazer o reino, e o reino foi implantado. Mateus 11, 4 e 5.
Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Essa é a resposta que Jesus dá aos emissários de João. João não entendendo, porque todo ser humano, mesmo que seja crente, tem suas limitações. Nós nos enquadramos assim. João, ele tinha aquela visão literalista. O rei, o Messias, vai chegar aqui destruindo tudo. Vai botar os romanos para correr. E ele pergunta, és tu mesmo que deveríamos esperar ou tem outro? E Jesus, a resposta de que o reino estava sendo implantado é que as curas estavam acontecendo. Espiritual, o reino é espiritual. Jesus está dizendo, se eu expulso demônios, porque o reino de Deus é chegado, vitória sobre Satanás. Segundo sinal, sinais de maravilhas e curas. Segundo sinal da implantação do reino. Terceiro sinal da implantação do reino, a pregação do evangelho. Lucas 10, 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus está dizendo que a salvação, o perdão de pecados, ter o nome escrito nos céus, no livro da vida, isto sim era sinal de que Satanás não poderia mais deter pessoas sob sua mão, sob seu comando. São esses três sinais do reino, e isso evidencia que o reino foi implantado no já. E com poder já, porém não na sua plenitude já.